Ô meu povo, muita gente é curiosa para saber sobre a cadeira de rodas Juvo B4, que é a cadeira tecnológica, a cadeira mais tecnológica do que a gente tem hoje no Brasil, né? Ela faz elevação, tem muita robótica envolvida nela, ela é até conhecida como a cadeira Transformers, de tão tecnológica que ela é. Mas a gente tem muito pouca informação sobre ela. Por conta disso, nós somos convidados pela Autobock e pela Cavenag, que são referências do mercado. A Autobock é quem fabrica a cadeira e a Cavenag é a maior revendedora de cadeira do Brasil, além de fazer transformação veicular, adaptações. E nós somos convidados para demonstrar como é a Juvo na prática, como é toda a nossa experiência de uso. Foi uma manhã muito rica, porque nós podemos demonstrar como usuário, já que meu marido é tetraplégico, e também a minha experiência como cuidadora e esposa, de como que é essa vivência com a cadeira de rodas, de tanto que ela facilitou de forma real. Como posso dizer que às vezes a gente tem um receio, aquele olhar de venda, aquele olhar, não um olhar real de quem usa a cadeira. Então foi muito bacana poder dividir isso com vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, tem muita informação. E as pessoas era um curso, então as pessoas estavam fazendo o curso, também tinham muitas curiosidades acerca da cadeira, de funcionalidades, e isso enriqueceu mais ainda a nossa manhã. Vai ser um vídeo com muitas informações, que muita gente fala, meu sonho é ter uma Juvo, como ela funciona, o que dá para colocar mais, quanto ela custa, o que ela traz de benefício real. Vocês vão poder acompanhar tudo nesse vídeo. Eu tenho pavor desses elevadores de firma. Um dia ela ficou travada, gente, por isso que ela tem trauma. A gente ficou preso em um. Não, aqui tá marcando 250 quilos. Acho que a gente tem mais. Aí alugava ele na cadeira e aí o quadro escorregava, e colocava a perna em cima da cadeira para ficar em pé e ficava preso ali, não podia se locomover. Então ele precisava de ajuda para poder fazer isso. Com esse recurso, Elber, conta um pouquinho para eles aí o que te facilitou. Me deu mais independência no dia a dia, né? Porque é um saco, tanto para mim quanto para a pessoa. Fulano, vem cá, ergue minha perna. E no dia a dia, com esse recurso, tipo assim, tô em casa, tô na varanda, tô na rua, senti que minha perna está começando a dar aqueles edemas fechados, eu faço esse alívio, tanto para intercalar também com a espasticidade. Então foi uma coisa assim, eu costumo dizer, uma das principais coisas que me aliviou meu dia a dia, deu essa independência, que eu faço tudo aqui pelo joystick. Ergui, quero baixar, então facilita muito mesmo. E aí, como eu estava falando para outra turma, né, quando a gente vai fazer a avaliação, conversar com o paciente cliente, a gente tem que entender qual que é a dor dele, né? Então, adicionando esse recurso, ele vai ter muito mais autonomia para fazer quantas vezes ele quiser por dia, sozinho. O cuidador vai ter uma saúde muito melhor, vai evitar umas hernias de disco aí, né? Então, pensando no futuro, vale a pena ele investir nesse recurso? Vale muito, né? Tanto para ele quanto para a rede de apoio dele. Na parte fisiológica também, que eu ficava antes de B400, ficava o dia inteiro com as pernas para baixo. Então, ficava com aquele pesão, parecendo que tive 18 corotinhas a noite inteira. Aí chegava à noite e acontecia, ficava na posição ali, reta na cama, fazia drenagem, onde eu ficava, tipo assim, passava uma sonda, demorava um pouquinho, estava todo molhado de novo. Ficava aquela dúvida de passação de sonda. Agora sim não, intercalei, faço a Ducati de 4 horas, sai a quantidade de líquido certinho, então facilitou bastante também na parte visual. E aí, junto com a lesão medular, né, o pessoal que não é tanto da saúde, quando a gente tem ali a lesão na medula, a gente traz outras questões clínicas agregadas. Questão de respiração, de intestino, de urina, né, de questão muscular mesmo. Então, é um pacotinho ali que a gente tem que pensar, né, em como ir controlando tudo isso. Então, esse é o primeiro recurso elétrico. Aqui no apoio de pé, a gente tem 10 furinhos aqui para fazer o ajuste de altura. Então, eu consigo deixar mais comprido ou mais curto com ajuste aqui na chave. A gente tem aqui outro ajuste também, que eu consigo dar flexo e dorso aqui no pé, inclinação na pedaleira. Essa braçadeira aqui a gente consegue descer ou subir a almofada aqui, lateral do joelho, e o apoio de panturrilha também, a gente pode deixar ela mais alta ou mais baixa, conforme for confortável. E aqui, puxando, eu consigo remover. Ok? Lesão. E para isso curar,
Ele tem que ficar deitado, não pode colocar pressão, não pode sentar. Mas ele precisa sentar, né? Para comer. E aí ele começa a abrir a ferida. Então é um processo muito difícil da gente tratar. Eu sempre falo para o paciente, investe um assento numa almofada, dá uma economizada na sua cadeira e pensa aí nessa questão da gente prevenir, porque causa muitos problemas. Aí tem paciente que interna, que tem infecção, que tem recidiva, tem paciente que vai a óbito. Então é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. E quando a gente faz esse movimento do tilt, eu estou aliviando toda a pressão aqui do quadril e estou jogando para as costas, aumentando a circulação ali e prevenindo essa questão aí das lesões. E isso ele consegue fazer sozinho. Se ele não tivesse esse recurso, como seria, Maia? Ah, a gente abraçava ele, levantava assim, para dar uma aliviadinha, né? É pesado. Então ele precisa de outra pessoa para poder fazer. Né? Então olha como é importante. Quantas vezes você faz isso aqui por dia para poder descansar? Começou, dá aquela doloridinha, já vou lá, faço o movimento, 2, 5 minutinhos, já volto à posição de novo. E com isso eu consigo ficar mais tempo sentado na cadeira, eu consigo ficar, sai da cadeira, vai pra cama, facilita bastante. Na cadeira do Elber tem um apoio de cabeça aqui, tá? Mas ele tá treinando, cervical, tá super, você viu? O controle de tronco dele como tá bom? E é por isso que eu tô pondo a mão aqui, mas ele tem um apoio de cabeça. E aí, o próximo aqui, eu vou abrir o encosto de novo pra vocês verem o tanto que ela inclina, tá? Então ele consegue ficar numa posição aí que tira bastante a pressão e dá pra dentista sem problemas. O pessoal da turma perguntou, essa posição, se o paciente for mais pesado, né, maior, não tem problema de cair? Como a cadeira é completamente configurada para o paciente, a gente passa as medidas, o peso, na hora da montagem lá na fábrica, ele já calcula um centro de gravidade seguro para não acontecer problema nenhum aqui. Ok? Então não tem problema de cair, o centro de gravidade está ajustado para o paciente. Vou voltar aqui no encosto. Essa posição também ajuda muito nos casos de hipotensão. Como os pacientes com lesão medular, né, não têm uma ativação muscular efetiva, eles têm muito essa questão da pressão cair do nada. E quando a gente coloca nessa postura, a gente ajuda aí no retorno venoso. Como se fosse a cadeira tetraplégica manual, né, que também tem esse recurso de descer aqui o encosto e elevar o pé. Então, são mecanismos que ajudam quem está cuidando, né, a fazer as provas posturais aí do paciente. Vamos. Alguma dúvida, gente? Vocês estão muito quietinhos, aproveito a hora de pergunta. Acho que eu vou fazer muito importante. E aí o próximo, deixa eu ver se sua perna. E o próximo recurso elétrico que a gente consegue configurar a cadeira é a elevação, ok? O próximo recurso aqui é o encosto. Descendo, então a gente está abrindo esse ângulo aqui do tronco com a coxa, ok? Então esse aqui é o reclínio do encosto, estou reclinando. Vamos voltar. Aí eu vou mostrar para vocês o tilt para vocês entenderem a diferença, né? O tilt, ele vai manter aqui a posição de 90 a 100 graus, o ângulo mais fechado, e a gente está dando ângulo nós sempre encosto junto, então tá descendo tudo. E por que isso é importante? Tem muito paciente que tem aqueles movimentos involuntários, espasticidade, não sei se vocês já viram aí na recepção, eles ficam entrando nesse padrão de extensão, escorregando da cadeira. E com esse recurso aqui, a gente consegue manter o ângulo fechado no quadril, para ele não ficar escorregando, e a gente dá o tiro e traz para as costas.
Por que isso é importante? Quando a gente tem um cadeirante, o que a gente tem que pensar é na prevenção de feridas de pressão. Por quê? Porque isso causa muitos males, né? A gente fica sentado, vocês estão aí sentados aqui, eles já mudaram de postura, cruzaram a perna. Eles não têm essa funcionalidade. Quanto tempo você fica na cadeira? Umas 16 horas por dia. Imagina o Helder 16 horas por dia na mesma posição, né? Então a ferida de pressão é uma lesão que vem de dentro para fora. Então o meu dedo aqui é o osso lá do quadril e tá apoiando na pele. 16 horas aqui, ó. Então o osso está comprimindo todo o vaso sanguíneo ali e começa a parar a circulação de sangue. E aí tem lesão do músculo. Aí ele rompe. Esse joystick aqui, ele é todo programado. Então a gente consegue entender qual que é a função que o paciente tem, o que é mais fácil para ele e configurar. Então, por exemplo, tem paciente que se empurrar para frente é mais fácil e manter segurado. Aí eu consigo programar isso no software. Mas isso que eu ia falar, a questão da programação na cadeira, como é que está? Tipo, como que a gente quer fazer uma alteração substancial na programação da cadeira? Isso é feito por vocês ou vocês enviam equipamento no local? Como é que tá? Hoje a gente traz um técnico, né? Nada além disso. Então ela empurra para frente a cadeira e consegue direcionar ali. Então tem que estar muito sensível para ela conseguir com essa função que ela tem. A ré, ela dando 2 toques consecutivos, entra num segundo módulo, que está programado para quando ela pôr para frente a cadeira da ré. Legal. Entendeu? São perfis, né? Ficam os profiles. Isso aí a gente consegue fazer essa programação. São até 4, né? Nesse joystick aqui, não tem exclusivamente, ele tem um displayzinho, né? Que tem o controle de bordo, ele fala quantos quilômetros que a cadeira já percorreu, a data, o horário, a bateria, a velocidade e algumas outras configurações também a gente consegue fazer por aqui. Esse controle, ele tem Bluetooth, a gente consegue parear ele com o notebook ou com o celular, para esses pacientes que não têm movimento, né, para poder usar o touch. E aí eu utilizo o joystick como um ponteiro de uma seta de mouse ou no celular ou no notebook. A gente consegue fazer isso também. Tem um infravermelho que consegue parear com algumas TVs para poder trocar de canal, enfim. Tem bastante funcionalidade que às vezes a gente nem fala para o paciente, né? Então é importante a gente dar uma... E a gente só consegue também fazer essas configurações nesse. Mais procurado, porque não tem nenhuma outra cadeira no mercado que tenha essa elevação. Tem outras cadeiras que tem um stand-up que fica em pé, né? Mas essa elevação não tem. Então, muitos pacientes procuram esse modelo exclusivo por conta desse recurso aqui. E aí o Helder vai contar para vocês o que isso facilita na vida dele. Shows, né? A gente não precisa sofrer. Eu estava no detalhe lá, né? Tem a plataforma, a gente estava lá na fila, até mais. A gente até, se sobrar um espacinho, a gente sobe lá, né? Eu já estava com a cadeira dessa altura, facilitou para um outro rapaz que ele tinha uma certa mobilidade. Ele subiu aqui, segurou, ficou segurando a minha cadeira. E a rapaz falou, eu falei, mas por que você está aqui? Ele falou, não, o rapaz está ali pegando uma beirinha assim, tá? Então, não quero nada, né? Facilita muito, gente, porque dá essa sensação também de liberdade, né? Na altura parece que fica até mais, a respiração fica melhor, né? Você fica Você sentadinho. se sente instável quando tá assim? Não. Lateral não? No primeiro dia lá no autobloco deu esse certo, mas depois do dia a dia pertinho, acostuma. Quando a gente faz a condução dela, né, com algum recurso acionado, tanto tilt quanto elevação, ela entra no modo de segurança. E aí a velocidade dela, né, ela fica com 3 km por hora. Então ela fica bem lentinha. Era esse ponto que eu queria entrar, na questão da velocidade. Porque aí tem 3 níveis de velocidade, né, com máximo dos 10. E eu ia perguntar realmente, ela é elevada quando você tem uma configuração de motor para 10 km. Como que é isso dela? Então, quando está com algum recurso elétrico acionado, ela faz
essa redução automática de segurança que a gente também consegue fazer a programação. O mínimo que a gente quer, né? O máximo de velocidade que a gente quer. Então a gente consegue programar. A gente pega ali o atendimento direto do cliente, tem uns clientes que são meio aventureiros, né? Questão de velocidade. Então é até bom ter essa informação para passar. Até que nem no começo eu não sabia, eu tô nessa altura aqui, eu coloco ela inclinada e tento andar, ela não sai do lugar. Você faz você ia falar. erro aqui, mas não é, você só volta para a posição normal de novo. Você ia falar assim, Porque aqui de qual configuração que ela fala? Não Então, consegue mais. aqui, por exemplo, se ele der o tilt, né? Já altera o centro de gravidade. Isso. Aí ele tá conduzindo e pega uma rampa, claro que a cadeira vai tombar. Então, por segurança, ela já bloqueia. Tá bom? Você já usou esse recurso em ambientes, por exemplo, mercado? Já, muito. Ele coloca o Heitor, o filho dele, aqui no colo. Aí fala, ai, pega lá pro papai. A Mayra tá no salão de beleza, dá uma fome, eles vão lá no freezer, pega a batatinha frita pra pôr na airfryer. Aconteceu esse caso, está só eu e ele em casa, a Mayra sai, pai, quero isso, filho, pai, não consegue pegar pra você, mas se nós trabalhar em dupla e junto, nós conseguimos. No colo, a gente eleva, ele tá pequenininho, consegue abrir os armários, então facilita bastante o nosso dia a dia. Quantos centímetros é da altura da elevação dele? 35. 35? Isso, aumenta 35 da altura da cadeira. E aqui, outro recurso que o Heitor gosta bastante, se dá uma olhadinha aqui, é o bagageiro. Porque ele sobe aqui, ó, e vai de bagagem pegando uma carona com o pai dele. Então esse bagageiro aqui é um acessório, né? Que você pode levar a bolsa, a mala, a gente pode adaptar também o bipapo, o respirador, o aspirador, cilindro de oxigênio, enfim. O Heitor, a Mayra. A gente vai com as caronas aí. Quando a gente coloca acessórios de respiração, né? Cilindro de oxigênio e tudo mais, alguns são pesados. Isso influencia no centro de gravidade da cadeira? Ele tem um máximo de peso de até 50 quilos para colocar aqui. A Mayra já passou um pouquinho, mas mesmo assim ela não toma. Fica de frente agora para mim poder mostrar uma coisa que eu mostrei para a turma da manhã. Aqui a gente colocou um carregador de cabo, tá vendo? De bateria. Aí tem esse, tem um USB que pode ligar o celular, carregar o celular. E aqui a gente, nesse do cabo, a gente consegue colocar o adaptador de tomada. E aí o bipapo, o respirador, a gente consegue ligar a própria cadeira. Um recurso legal aí também. Porque se estiver num ambiente, né, que não tem tomada. E Precisar. já tem ali para poder para ligar. fornecer. Nessa parte, aí, naturalmente, a autonomia vai cair. Né? Um carro, né? Vou espetar a minha TV aqui, não vai acontecer nada. Não. Se pegar uma ladeira, muita ladeira, já também já diminui. Cada recurso que usa é gasto da bateria. Cada vez que ele fica mais alto ali, tá usando a Por isso que a bateria. autonomia é até, né? Não é Até. sempre o valor. Né? Isso. Então, só para a gente concluir, né? Qual é o diferencial da Juvo entre os outros modelos do mercado? Ela é uma cadeira completamente configurada, que a gente tem desde a versão básica, que é só motorizada, e a gente pode incluir esses acessórios. Precisa incluir todos? Não. Posso colocar só o apoio à elevação de pé? Eu vou incluindo individual, conforme a necessidade do usuário, ok? E aqui a Duelber está completa, que traz autonomia para ele aí, como vocês viram, né? Desde a parte de mudança postural, de alongamento, até para poder fazer, pegar alguma coisa mais alta. Então, todos esses recursos aqui auxiliam muito ele, porque ele tem uma lesão alta, né? E traz essa autonomia melhor aí para ele. E aí eu posso, desculpa, por ela ser uma cadeira configurável, eu posso, por exemplo, começar, se o usuário fala assim, eu quero uma mais standard, uma mais básica, e depois eu posso ir acrescentando as coisas, não. Não. Posso trocar o joystick, por exemplo, não. Joystick pode. Acessórios pode, recursos elétricos eu não consigo adicionar. Tá. Porque cada recurso elétrico desse, a gente tem um chassi diferente. Então, por exemplo, esse aqui que tem elevação, ele é um chassi que é diferente porque eu preciso de incluir essa estrutura que é o motor e o pistão. Tá. Então, eu não consigo incluir depois. Tá. Tá bom? Acessórios eu consigo.
outros recursos elétricos não. Uma coisa que eu queria te perguntar, esse acessório que é, acho que é para obstáculos, né? Você usa com frequência? Quando se tem um meio-fio ali que fica muito alto para o pneu passar, eu só encosto ali. E como que é isso? Isso é um amortecimento? Eu vou pegar um vídeo para mostrar para vocês, porque explicando não fica, É. fica entendível. É difícil de É porque explicar parece pra que ele é um ele, eu físico, acho. né? Parece que fica meio confuso mesmo assim, para subir ele. É uma muleta que É um impulso, é. Isso aqui, né, esse machadinho, Uma mola, ele né? tem uma mola. Então, a Juvo, sem esse acessório, ela ultrapassa obstáculos de 5 centímetros. E as nossas guias, né, tem muito mais que isso. Com esse acessório, ela consegue ultrapassar obstáculos de 10 centímetros. Então, aqui, o que acontece, né? Ela apoia aqui na guia. Isso. Ele apoia aqui na guia e conforme ele acelera, ela faz uma alavanca para ultrapassar a cadeira. Então, dá mais autonomia aí para, né, fazer essas ultrapassagens de obstáculo. Deixa eu Dá mostrar pra vocês. segurança, Elber, quando faz isso? Dá um jeito Só a primeira vez, depois. Só a primeira E vez. tem o tilt É, também. porque essa elevação, né? Você As rodas dianteiras no chão. Bom, então, dos acessórios, vocês entenderam que não tem diferencial aí das outras cadeiras, que são todos esses recursos. Ok? Vamos lá para a bateria agora, que é um assunto polêmico, todo mundo pergunta. Eu queria que você falasse. A iluminação de percurso, que é esse farolzinho de milha aqui, que vai iluminar o chão para ver buraco. Tá meio calor, né, Elber? São modulares da. Aqui é um imãzinho, ó, que encaixa aqui. Você passa na Tá. porta, né? Automaticamente ele. E aí A aqui ele partinha. já deu uma entortada, porque engata na porta. Pronto. É isso. A gente consegue ajustar também. Então essa aqui é a iluminação básica, vem só na frente, iluminando o caminho, mesmo para ver o sol. E aí, quando a gente coloca a completa, ela vai ter atrás também. E aí vai ter a seta para a direita, tanto na frente quanto atrás, seta para a esquerda e o pisca-alerta. Dá um 360 aí, Elber, pra esse poder. Como que a gente está de tempo, Má? Temos 5 para meio-dia agora. Tá. Mais 20 minutinhos. Vocês têm alguma pergunta que vocês querem tirar dúvida, que o paciente pergunta, que vocês têm dúvida de formulário? Então vamos aproveitar para Eu queria fazer uma pergunta para ele a respeito do tilt, que na primeira vez que ele fez o uso da cadeira, se ele sentiu alguma insegurança, algum enjoo. Afinal, a cadeira faz 45 graus, né? E não sei, você fica um pouco para cima a primeira vez, porque se a gente vai vender para o cliente que vai testar isso pela primeira vez, com certeza, por ele estar muito tempo nessa posição, quando ele fizer essa aqui e ver, ele pode sentir alguma instabilidade, alguma coisa. Você chegou a sentir isso? Não, eu tenho uns meio aventureiro. Mas pode dar A medo, sensação né? de Mas você. eu sei, tem pacientes, tem, assim, coisa simples que a cadeira tem medo. Então, assim, mas é completamente seguro, tipo assim, a pergunta é aquela só, não, mas depois já, é como fosse dirigir, sai do carro baixo pro carro alto, sabe? É só a primeira experiência. Essa questão do tilt, acho que é mais questão de medo até a gente. Se a gente sentar na cadeira e vai descer, meu Deus, não vai parar, parece que vai ficar de ponta cabeça. Ele ficou muito. É medo. Mas a questão É só tipo, medo. de ter alguma alteração clínica, né? Porque quando coloca na stand-up, você sai do sentado para o em pé, o paciente pode passar mal, ter essa hipotensão que eu comentei. Mas quando ele vai para o tilt, não, né? Porque ele está acostumado a sair do sentado deitado, ele dorme à noite, então não tem alteração clínica. Mais difícil de ter, né? Não vou falar que não tem porque pode ter, mas é mais difícil. Aqui acessórios também, tem uma bandeja só para trazer, uma bandeja de acrílico. Você coloca um adaptador aqui e fica aqui para mim usar celular, se alimentar no dia a dia. Facilita bastante, é um grande diferencial também. E o joystick que rebate aqui, isso aqui é importante porque ele consegue entrar na mesa, né? Com isso aqui pra frente, quando E a hora que eu ele faço também aqui, ele não entra. eu rebato ele do lado, meu braço poder ter alcance. Funcionar. Controle. Então esse aqui é um acessório interessante também pra gente incluir. Que questão de transferência para você ir para a cama?
ela tem alguma diferencial? O apoio de braço ele sai, Apoio de braço né? sai. Então eu consigo retirar ele aqui e aí E ele também. vem pra cama e esse aqui também a gente consegue tirar. Então fica mais fácil para poder fazer as transferências. Esse apoio de baixo do braço também é regulável, com a chavinha L, você baixa ele, deixa na altura que você quer o seu braço. As rodas, a gente tem algumas opções de tamanho, isso influencia na questão da altura total da cadeira, no terreno que o paciente está acostumado a percorrer. Então, por exemplo, o Elder ele é bem grande, né? Se ele tem um carro adaptado, eu colocar uma roda muito grande, ele vai ficar muito maior e não vai conseguir passar com a cabeça. Então é importante a gente entender o contexto que o paciente vive, qual que é a rotina dele, né? Porque a medida da cadeira vai ser muito influenciada com isso. E aí a gente coloca uma roda menor, pensa em deixar uma altura mais baixa para ele poder acessar aí, né? O que ele está acostumado, a mobília, enfim. É pneu maciço ou é... Pode ser maciço, pode ser resistente a furo. O resistente a furo, onde ele toca no chão, ele tem a borracha mais grossa, mas mesmo assim ele tem a câmara de ar para inflar. E o maciço ele é completamente Esse é todo maciço? Tanto dianteiro como traseiro? Os dois é maciço? Dessa versão? Não, dele é de ar. Ah, tá. Porque se fosse maciço, eu ia perguntar a respeito dessa absorção de impacto. Isso. Se Quando é... a gente tem o pneu de ar, ele absorve mais impacto. O maciço, ele bate mais duro e o impacto vem para quem está sentado. E a questão de cisalhamento e impacto é um preditivo para ferida de pressão. Sim. Então a gente precisa pensar nisso também na hora de configurar a cadeira. Isso daí é uma coisa que, assim, eu sempre tive uma certa dúvida, que nem um exemplo, tá usando uma roda, né, uma quadra select. Isso daí me ajuda muito também nessa questão, né? Um exemplo, se tivesse uma roda maciça, mesmo com a almofada, ajuda bastante nessa questão do impacto também, né? Sim, com certeza. Com certeza ajuda. Daí a gente vai medindo, vai equilibrando, né? Aí o cara fala, meu, não tem ninguém para fazer a manutenção de inflar, não tem posto de gasolina, para mim é muito difícil, eu quero pneu maciço. Aí a gente pensa em colocar um assento que tenha essa absorção de impacto. Então é um quebra-cabeça que a gente tem que ir construindo conforme a história que a gente está ouvindo ali, tem que ir entregando as soluções. É que até parece uma coisa assim, tipo assim, muito mínima, né, da questão da mesa. Mas se não tiver o joystick articulado, não dá pra encaixar a mesa. O Helder está comentando que ele tem a bombinha eletrônica. Então ele leva na mochila e Faz uma calibração. Geralmente eu vou pela percepção, assim, paro na frente do espelho, vejo que o pneu ali tá um pouquinho, vem cá. Já passa. É mais quando você começa a sentir que ele está desalinhado. Isso. Então E tem uma... quantas libras você coloca? acho que é 36. Aqui no pneu tem escrito. Ah, tá. Vem escrito no pneu. A vez tem gente que pergunta da periodicidade da calibração do pneu. De 15 dias e tal, então assim. Então isso depende muito, né? Porque depende de onde ele vive. Se é uma cidade muito quente, o quanto que ele percorre, é questão de perceber E até mesmo. mesmo da altura da cidade, né? Uma coisa na praia, outra coisa você tá lá no Peru, Exatamente. outra em mais altura. Uma coisa que o pessoal perguntou de manhã, ela pode ir na areia, na praia? Não. A cadeira pesada, o paciente pesado, ela vai atolar e não vai sair. Você já tentou? Eu fui num show uma vez que Rodeio. a área de acessão era por areia. Cheguei lá, cheguei e fiquei. Ele gostou. Bicho, né? Aí no final todo mundo pega um pedacinho ali e tirou de lá. Foi quase arrasto. Então não é uma cadeira para areia, para praia, né? E aí a gente tem a questão também da maresia, né? Que pode corroer aqui os componentes eletrônicos. Então não é uma cadeira que é para praia, tá? Chuva. A bateria dela ela vem bem. A gente consegue andar no solo molhado, né? Uma chuvinha de leve, então uma tempestade. Então a bateria A cara do usuário. ok. Joystick não pode molhar, né? Tem resistente a respingos, mas não a chuva. Então tem que orientar o paciente a sempre andar com uma proteçãozinha aí. O que você usa? Saquinho coletor.
saquinho do coletor de xixi, veste e vai. Outra pergunta que os clientes costumam perguntar para a gente é sobre o material da cadeira. Qual é o material dela, do O chassi? chassi dela é em aço. É em aço? Em aço. Essa estrutura aqui é uma estrutura para a vida inteira. Então, o que ele vai ter que fazer de manutenção periódica, né? São os acessórios que vai se deteriorando. O pneu que vai desgastar, a bateria que vai acabar, né? E aí ele fazendo a preventiva, levando na assistência ou fazendo em casa, né? Passando um WD onde tem articulação, tirando sujeira, cabelo ali dos rolamentos da roda, as coisas básicas, a cadeira vai ter uma durabilidade bem maior. Aí apresentou qualquer falha, nesse joystick aqui ele dá os erros. E aí cada erro aponta, né, uma falha que precisa de manutenção. Você já fez alguma manutenção nessa cadeira? Nunca vejo joystick. Joystick, porque eu estava comentando que ele levava o filhinho dele na natação, você também fazia hidro, né? E aí com a umidade lá da piscina, começou a dar o erro, usar o erro. É igual o celular, quando você está molhado e coloca o carregador. Então ele vai avisando. Mas a cadeira aqui dura bastante, assim. É só chance, a questão dos outros. Tudo aço. Tudo aço, tudo aço. Tá. Tem alguns componentes que é alumínio. Acho que talvez essas barras aqui, mas o chassi em si é tudo aço. Esse aqui é alumínio. A manutenção recomendada para os básicos, são de 6 em 6? 6 em 6 meses, que é a básica mesmo, né? De rolamento, lubrificação, limpeza, né? Importante. É isso. Você tinha me perguntado de... A estrutura aqui, tá? Uma barra no lugar anterior e uns detalhezinhos. O joystick também a gente consegue combinar. A maioria dela é preta e dá pra estilizar aí nesses detalhes. Aqui, vocês estão vendo essa mola cinza? É o amortecedor que vem aqui na parte traseira para bateria para os dois motores. O anterior, ele é cobrado como acessório. E aí vai vir uma molinha dessa, uma borracha, como se fosse uma borracha da bandeja do carro, lá na frente também para poder absorver impacto. Aí é um acessório que você tem que colocar. Mas aí eu tenho que... Não, né? Eu ia falar, eu tenho que obrigatoriamente colocar amortecedor na frente quando eu vou por assento de subida? Não é obrigatório. Aí você tem que entender, né, se é eficiente para o paciente, enfim, fazer uma avaliação. Aqui a gente tem esse acessório também, que é os ganchos da cadeira para poder fixar no ônibus, no transporte. Isso. Aqui no Brasil é obrigatório. Em outros países não é. Então por isso que ele não é obrigatório no formulário. Então é importante sempre incluir na cadeira. Na caminhada é obrigatório colocar. Tem que colocar aqui. Paralelo. Isso. Apoio de barra é um acessório bem interessante também que a gente, né, tem que oferecer. Por quê? Conforme está andando no asfalto molhado, na lama, vai fazer maiores sujeiras. Então é um acessório legal também. As rodas, aí tem os diversos tamanhos, como eu já falei, que a gente consegue configurar. Tem na cor preta e na cor cinza, o paciente pode escolher. Os frisos também a gente consegue escolher. E aqui no chassi ele já vem com essa rodinha anti-tombo. Então quando está na rampa, a roda anti-tombo apoia, que é mais um recurso de segurança aí para a cadeira não tombar. Outra pergunta é performance e alta performance. Vamos lá. A performance, ela tem a velocidade de até 10 km por hora. Então ela te dá mais velocidade. Quando a gente coloca alta performance, é como se fosse o torque do motor, aumenta o cavalo. Então ela diminui a velocidade para no máximo 6 km, mas ela tem mais força de subida. Tá. Porque eu ia perguntar nessa questão, até estava comentando com ela agora, isso aqui, da tolerância de peso, né? Ela suporta até 160 quilos. Vamos colocar um cenário de uma pessoa de 120 quilos numa cadeira dessa, né? Uma subindo com ela. Por isso que eu ia até perguntar essa questão da quilometragem do motor. Então, isso aí também é configurado, né? Eu tenho um ajuvo lá no formulário para usuários de 100 kg, para de 120 kg e para 160 kg. É porque quando a gente pensa 160, com uma autonomia vai de
uma velocidade de 6 e 7 ali, Aí fica diferente. É isso. é um ponto de interrogação, né? Que surge na Então, cabeça. para paciente que é mais pesado, que tem esses 160 quilos, que é mais obeso, né? A gente coloca a alta performance, que ela vai ter mais força de motor Sim. e diminuir a velocidade, Certo. tá? Então, a alta performance é como se fosse um cavalo. Sim. É isso. O que mais que tem muita dúvida? Temos 5 minutinhos. Tem os acessórios, os cabinhos. Tem o tilt da rampa. Joystick, o cinto, vamos mostrar pra eles. O Elder tem um cinto rebotinável, que é um acessório também, que é um custo-benefício interessante, porque quando vem o cinto normal, ele vem preso aqui só no negócio e fica aqui, ó, pendurado, aí enrosca na roda, é um transtorno. Então, com a bobina aqui, ele fica aqui guardadinho e não tem problema nenhum, vai durar mais. Mas aí eu não consigo pedir com apoio de braço rebativo, né? Só Não. com apoio de braço convencional. Tem algumas incompatibilidades lá que no próprio formulário de configuração ele dá pra gente lá o que pode e o que não pode. E é uma coisa que eu posso colocar depois? Esse cinto? Sim. Todos os acessórios a gente consegue. Desde que seja compatível com o braço? Isso. A gente consegue colocar depois. Mais uma pergunta? A parte de garantias, né, Bruno? Tem segue aquele documento que vocês têm oficialmente que essa parte de ficar em pé, O pessoal que tá online aí tem alguma pergunta? Faz uma diferença dele. O tilt dela pra rampa também. O tilt com a rampa, que antes tinha que ficar chamando a Maia, descer qualquer rampa ou subir. Com ela não, vou descer, eu fico para trás, desço a rampa. Vou subir, eu jogo para frente. Ah, você nivela dele, né? Aham. Praticamente você Nivela nivela no tilt. no ângulo que você está subindo ou descendo. Entendi. E gera mais independência. Antes eu namorava com minha sogra, aí pra sair dentro de casa tinha que ficar esperando alguém, leva lá fora. Quando chegou a Ju, não tinha mais ninguém pra gente segurar. Ela deve sentir falta, né? Você tava ajudando mais ela. Quando vi, tava eu lá pra rua já. Por isso que ela vai atrás ali. Agora só pouco. Deu ela, deixa no céu. Ficou pra cá. Ela tem uma buzina aqui que eu achava que eu nunca ia usar, mas que em São Paulo uso muito. No terminal, tipo assim, tá todo mundo esperando o outro, chega na cadeira lá e ninguém. Eu falo, licença, e chega a buzina e todo mundo vai pra trás. Aí tem essa buzininha que é um apitinho e tem uma buzina externa que é tipo de carro mesmo, que negócio. Socorro, Deus. A pedal soltou, né? Tem que colocar aquelas buzinas de caminhão. É verdade. Então, é tipo isso. Isso aí entra como acessório também. A relação de que é acessório, as terapeutas têm acesso, os consultores também têm acesso para Dani, acho que você pode responder essa pergunta. Eu não sei. Eu tenho lesão alta praticamente o tempo todo, apoiado o braço, então. Confortável. Muito confortável. É confortável mesmo. Na lateral da perna também. Na panturrilha, né? Também. Na lateral do joelho. Algumas pessoas acham a espuma injetada com a dor de cabeça muito durinha, né? Muito firme. Eles gostariam que tivesse esse fofinho do apoio de cabeça. Da cabeça nem sei tanto. Eu penso A do Elder, ele não é a linha Advanced, é a outra. É aquela que vem com a viscoelástica e tem a articulação. Então tem esses dois modelos. Linha Comfort, né? Isso. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com você. Espero que tenha enriquecido, que tenha feito você pensar em como é importante a robótica, como é importante e quanto de qualidade de vida a gente traz quando a gente traz tecnologia real para a nossa vida. A gente tem visto aí um caminhar tecnológico para pessoas tetraplégicas e para pessoas PCDs. Então a gente está num momento importante e sempre que eu tiver novidades, coisas assim, a gente vai compartilhar. Se tiver algum conteúdo que vocês tenham curiosidade, informativo, ou da nossa vida pessoal, whatever, assim, mandem aqui nos comentários que a gente vai gravar, vai responder as perguntas de vocês. Beijo, tchau!